glória. Vocês não são crente não, viu? Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Josué, capítulo de número 2. Alguém vai ter que ficar aqui, hein? Eu não sei se é o guitarra, eu não sei se é o contrabaixista. Se o baterista souber tocar algum instrumento harmônico, vai ter que ficar aqui, alguém vai ter que ficar, filho. Proclamação e adoração andam juntas. Aleluia. Olha lá, olha o fera aí. Olha o monstro aí. Glória a Deus. Amém? Missão pura. Josué capítulo 2, verso de número 21. Eu quero ler somente a parte B do versículo. Josué capítulo de número 2, verso de número 21. Amém? Confesso para vocês que sábado nós tivemos aqui o culto Elas, né? Foi sábado? Foi sábado, né? Foi. Hã? Sábado dia 7, né? E o Senhor já tinha colocado esse tema no meu coração, eu já tinha conversado com o pastor Renan, eu falei, pastor, vamos fazer uma série. Ele, que série é essa? Você vai pregar quantas terça-feira? Eu falei, eu não. Eu vou pregar uma só. Ele falou, mas como assim? Eu falei, o Senhor colocou um negócio assim na minha cabeça, assim, um negócio doido. Eu falei, como que vai ser? Eu falei, gente como eu e você. Ele falou, me explica. Eu expliquei, ele começou a gostar da ideia. Eu falei, e aí o Senhor já colocou na minha cabeça assim, ó, fulano para pregar, fulana. E começou a colocar as ideias assim. Ele falou, cara, gostei. E aí o Senhor colocou essa mensagem aqui no meu coração. Eu fui ler Josué 2, no sábado, no dia do culto Elas. Aí eu chego aqui, estou ali preparando as coisas ali para a live. A pastora chega e aí ela vai preparar aqui a palavra, né? O texto base dela, ela vira para as irmãs aqui, para os irmãos que estavam aqui presentes, e ela fala, abram as suas Bíblias em Josué capítulo 2. E aí eu parei tudo ali, eu falei, Jesus, esse Deus não é gente. Aleluia, amém? Acho que foi o Anderson que estava comigo ali. Eu falei, cara, para tudo. Ela vai pregar o que eu vou pregar esses dias aqui, daqui a pouco. Eu falei, deixa eu falar para ela, deixar um bocadinho para eu pregar daqui uns dias. Mas o Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu tinha acabado de ler o texto em casa, chego aqui e eu falei, Espírito Santo, você não sabe guardar segredo, né? Dá licença. Mas como é gostoso, né? Servir um Deus que Ele fala, que Ele confirma, que Ele nos ministra. Às vezes a gente está conversando alguma coisa com alguém, a gente chega na igreja, Ele confirma. Às vezes a gente está aqui na igreja, sai daqui, vai conversar com alguém, Ele confirma. Não é verdade? Então Deus, Ele sempre está falando conosco, Ele sempre está nos ministrando. Às vezes a gente está com algo no pensamento. Gente, é tão incrível que às vezes eu acordo assim com louvor na mente, coloco o fone de ouvido assim para fazer um devocional, e eu ligo o fone, coloco no ouvido e está tocando exatamente aquele louvor que eu estava, exatamente naquela parte que eu estava pensando, sabe? O Espírito Santo é real, queridos. O reino de Deus é real. Deus está sempre falando conosco, Ele está sempre querendo chamar a nossa atenção. Aleluia. Então eu quero te convidar a ler comigo Josué 2:21, a parte B do versículo diz assim: depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Feche seus olhos, se desligue de tudo que talvez tenha sido o seu dia, de tudo que talvez tenha sido a sua semana, ontem, hoje. Eu sei que nós temos vivido dias difíceis, dias de turbulências, dias de muitos levantes, dias de muitos intentos das trevas. Mas Deus me trouxe hoje aqui nessa noite para declarar e para te lembrar, na verdade, porque você já sabe disso. Satanás se levanta com um único motivo, é para cair. E se ele está vindo contra a sua vida por um caminho, a palavra declara que por 7 caminhos ele vai ter que voltar e bater em retirada, porque todo intento das trevas contra as nossas vidas está falido em nome do Senhor Jesus.
Rabastori acamando robiaçoria lá. Rebabababaxe que amando robo. Nós declaramos nessa noite céus abertos sobre este lugar. Nós declaramos nessa noite, aleluias, a palavra de Deus sendo ministrada sobre as nossas vidas e encontrando corações férteis, corações abertos, corações receptivos para receber tudo aquilo que o Espírito Santo deseja derramar sobre nós. Que a começar em mim essa palavra gere transformação, que a começar em mim essa palavra traga refrigério, que a começar em mim essa palavra traga restauração, que em nome de Jesus não haja nenhuma resistência de nossa parte a tudo aquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nossas vidas. O Evangelho de Deus é puro e simples. Nós que muitas vezes complicamos tudo aquilo que Jesus deseja fazer, mas que nós possamos deixar as escamas dos nossos olhos cair nessa noite, e que o Espírito Santo tenha total liberdade para trabalhar em nosso meio. Desde já eu declaro que anjos ministradores estão trabalhando neste lugar, e que em nome de Jesus, tudo aquilo que Satanás intentou todo dia, tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele forjou, já está fracassado em nome de Jesus. Que em nome de Jesus não sairemos daqui da mesma forma que entramos, porque Deus está neste lugar, e aonde Deus habita, há liberdade, há liberdade, há liberdade, em nome do Senhor Jesus. Oramos e já agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, diga para quem está do seu lado: não é pecado ser gente. Fala com vontade, querido. Não é pecado ser gente. Deus nos fez seres humanos. Ele fez a gente para ser gente mesmo. Agora, sabe o que é pecado, querido? Pecado é querer ser Deus diante das pessoas. Eita Jesus. Pecado é quando nós queremos ser Deus diante das pessoas. É quando nós queremos ser seres superiores diante das pessoas. Deixa eu te dizer, tinha um ser lá no céu. Ele era um anjo de luz assim, sabe? Regia a orquestra celestial e tudo. Cuidava da adoração. E um dia ele quis ser Deus. O que aconteceu com ele? Ó. O nosso problema é que nós não queremos ser gente. Nós muitas vezes queremos ser super especiais, queremos ser tudo ou nada, né? Às vezes nós estamos lá em cima, nossa, eu estou voando, agora eu sou. E às vezes eu escutei numa palestra que eu fui sábado, eu tinha esquecido, né? Um amigo, né, na verdade um doutor, ele fala muito isso. E eu tinha esquecido dessa expressão. Ele falou: e às vezes a gente se sente o cocô do cavalo do bandido, né? Se sente um nada, né? Ou a gente está lá em cima, ou a gente está lá embaixo, né? Não é verdade, gente? Ou não é? Ou isso só acontece comigo? Isso não acontece aqui em Caieiras não, né, gente? É só lá na Indonésia, lá, Ed. Só lá no Japão só que isso acontece. Mas, queridos, Deus fez a gente para a gente ser gente. E foi por isso que Jesus, ele precisou tomar a forma de gente. Ele tomou a forma de um ser humano, ele tomou a forma de homem. E queridos, deixa eu dizer algo para vocês. Esses dias eu falei lá no meu GC e as pessoas se assustaram assim, né? No meu GC não, no nosso GC, né? Olha, eu já
com um negócio de grandeza, né? Ó, meu GC, misericórdia, irmão. Está no nosso GC, né? Que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E aí a Bíblia completa dizendo: Jesus Cristo, homem. É Jesus Cristo, homem. É aquele que morreu e ressuscitou. Quando a gente chegar lá no céu, vai ter um homem lá, de carne e osso. Quem que é esse homem? Jesus Cristo, ressuscitado. Vai ter o buraco lá na mão dele cicatrizado assim. A gente vai... Põe o dedo aqui, ô Tomé. Vai ter uns que vai chegar e vai falar: posso pôr o dedo para ver se é verdade? E ele, bonzinho do jeito que ele é, ele vai falar: pode, Samuel, põe o dedo aqui, não tem problema. Jesus é um cara maravilhoso, né, gente? É por causa dele que você está aqui hoje. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. E aí, uma das coisas que nós precisamos compreender, gente, embora Jesus fosse uma pessoa distinta na maneira dele se portar, na maneira dele servir, nas suas palavras, naquilo que ele ensinava, ele não era uma pessoa distinta assim na sua forma de se vestir, Quem olhava para ele não via ali e falava: ó, lá vai o Filho de Deus, ó, lá vai o Rei dos Reis. Quem olhava não percebia isso. Se você prestar atenção, Judas precisou identificar ele com um beijo. Porque quando os soldados chegaram ali, não viram um negócio assim na cabeça dele, assim, um brilho, alguma coisa. Jesus parecia gente. Quantos estão entendendo? Vocês estão aqui comigo? Gente como eu e você. Gente como eu e você. Às vezes a gente fica procurando pessoas perfeitas, né? Não, a gente precisa arrumar gente perfeita. Vamos colocar gente perfeita na comunicação. Vamos colocar gente perfeita aqui na intercessão. Vamos pôr gente perfeita no voluntariado. Vamos pôr gente perfeita ali, aqui, lá. Jesus inaugurou o paraíso com bandido, cara. Ah, meu Deus. Jesus inaugurou o paraíso com bandido. Ele estava ali, ele se arrependeu. Jesus falou: é você mesmo, cara. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aô. Então a gente precisa parar de ficar buscando perfeição nas pessoas. A gente precisa entender que todos aqueles que estiverem dispostos a deixar Jesus transformar, pode ser assim, ó. Alguns é mais rápido, outros vai mais devagarzinho. Uns vai ser 5G, outros vai ser 4G, outros vai ser 3G, outros 2G, outros vai ser E. Quem lembra da tecnologia E? Vocês não lembram, né? Outros vai ser conexão de escada. Quem é da época da conexão de escada aqui? Deixa eu ver. Ó, tem um pessoal aí. Quem não sabe o que é isso? Quem está em dúvida? Ó, legal. Quem não sabe onde está, Lagoinha Caieiras aqui hoje, gente, 17 de maio. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Então nós precisamos entender, querido, ser gente não é problema. O que nós precisamos entender é que a diferença que faz é ter um encontro real com Cristo e deixar Ele fazer a transformação que Ele precisa fazer na nossa vida. Amém? Filipenses 2:7 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
Então Jesus não veio aqui mostrar como nós deveríamos ser Deus diante das pessoas. Ele veio mostrar como deveríamos ser homens ou como ser gente, do jeito que gente deve ser, segundo os padrões do reino de Deus. Meu Deus. Gente, o reino de Deus já está dentro de você. O reino de Deus está dentro de mim e de você. Ele já colocou aí. E sabe o que mais ofendeu os religiosos? Foi exatamente isso. Porque todo mundo estava lá se preparando para falar eloquente, para decorar a lei de Moisés, para como que é a sinagoga, o sábado, não sei o quê, como comer, como... Os caras eram tudo certinho, tudo... Aí Jesus chegou lá, salve, irmãos. O pessoal, não é mais a paz do Senhor? Paz do Senhor, irmão, salve. Aí os caras ficou tudo assim. Aí Jesus foi e curou no sábado. Os caras, mas no sábado não pode curar. Tá bom, irmão, salve, paz do Senhor, irmão, tá tranquilo, sem briga, cara. Tá tudo certo. Os caras começaram a ficar bravos com ele. Os caras falaram, mas você está mudando tudo aqui, a lei. Ele falou, vocês não estão entendendo, tudo isso aí foi por minha causa. Ele falou, quem é você para dizer? O nosso pai Abraão. Ele falou, não, antes do pai Abraão eu já estava lá. Como que você já estava lá? Você não tem nem tantos anos. Os caras ficou doido com ele. Aí queriam matar ele. Aí ele foi embora, se escondia, voltava a aparecer, deixava todo mundo doido de novo. Nossa, Jesus era... gente, Jesus era muito legal. Jesus era um cara muito legal. Jesus é muito legal, gente. Jesus é muito legal, não é? Jesus é muito legal, cara. E Jesus, ele não tem nenhum problema com a religião, e nós também não temos. O problema está na religiosidade. Sabe por quê, querido? A religião, ela aponta para Cristo. A verdadeira religião. Tiago, ele vai dar uma pincelada sobre aquilo que devemos fazer. Então, como verdadeiros seguidores de Cristo, ele fala lá em Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Coisa simples. Você conhece um órfão? Você conhece a viúva? Você conhece alguém em necessidade? Está sobrando um pacotinho de arroz lá? Está sobrando um pacotinho de feijão? Pastor, não está. Está sobrando um pacotinho de miojo. Cara, de repente um pacotinho de miojo, 90 centavos lá, você compra uma promoção lá, sobrou um, você pode alimentar, pode matar a fome de alguém, cara. Já ajudou. Essa é a verdadeira religião. Agora, você não guardou o sábado, você não pode curar no sábado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Isso é a verdadeira religião? Você vai para o inferno, você não vai, você... A palavra fala que tinha um homem orando na sinagoga, e tinha um fariseu também. O fariseu estava orando e dizendo: olha, obrigado porque eu não sou como esse publicano, pecador. E disse que o publicano estava assim, batendo a mão no peito, falando: Pai, tem misericórdia de mim, porque eu sou falho, pecador, miserável, pobre, cego, nu. A oração de quem que você acha que Deus estava ouvindo? Daquele religioso ou daquele miserável? Então Deus não tem problema com a religião, Ele tem problema com os religiosos. Ele tem problema com a religiosidade. Vocês estão entendendo?
Vocês estão aqui, gente? Gente, se estiver pesado, vocês falam, eu mudo. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então nós precisamos compreender isso, coisa simples. Jesus ele veio nos ensinar coisas simples. A coisa estava ficando pesada, estava ficando desvirtuada, estava saindo do foco. Jesus veio mostrar que o negócio era simples. Ele queria mostrar que a gente estava caminhando por um caminho que não era aquilo que ele tinha ensinado. Ele queria só mostrar que ele queria que a gente fosse gente, quando na verdade as pessoas estavam tentando se tornar deuses. Jesus reprovou tudo isso. Quando ele chegou, haviam estudiosos, mestres da lei, fariseus e outros tantos que estavam ali nas sinagogas, arrotando santidade aos quatro cantos, dizendo toda a lei de Moisés, sentiam-se superiores de todos os demais. Se Jesus ele quisesse se tornar um homem popular e não ser crucificado, era só ele ter se juntado a esses homens. Se ele tivesse feito panelinha com esses homens aí, ele teria escolhido a parte mais fácil. Só que ele mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Aleluia. Ele não veio para ser popular, queridos, ele veio para morrer. E para morrer por mim e por você, no meu e no seu lugar, para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. O justo pelo injusto, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Queridos, deixa eu contar para vocês, um dos maiores ateus que já pisou nessa terra, ele foi estudar a história de Jesus, para escrever um livro. E o título do livro seria, ou na verdade se tornou esse: Jesus, o maior psicanalista que já existiu. E enquanto ele estudava a Bíblia, enquanto ele estudava sobre Jesus, adivinha o que aconteceu? É isso mesmo, ele se converteu. E sabe por que esse homem se converteu? Porque ele falou assim, depois de estudar a mente humana, depois de compreender como que a mente humana trabalha, como que uma mente humana ela manipula, como que a mente humana ela cria histórias, como ela cria fantasias e como ela cria mentiras, é impossível que a história do Evangelho seja mentira e que essa mentira seja tão bem contada desse jeito. Porque quando alguém quer contar uma mentira, primeiro ela precisa combinar muito com todas as pessoas. E depois, alguém vai contar uma mentira, ela precisa ser muito bem contada, combinada com todas as pessoas, e as pessoas elas querem se gabar de suas mentiras. Jesus não teria chamado esses 12 caras sem eira nem beira. Com certeza ele teria se juntado com os fariseus e com os mestres da lei. Essa história não tem como ser mentira. Se eu não me engano, esse cara é Augusto Cury. Depois você pesquisa e você estuda sobre a história dele. Se eu não estou enganado, é Augusto Cury. É ele mesmo, né? Augusto Cury. Um dos maiores psiquiatras aqui do Brasil. Depois você estuda sobre ele. Ele era ateu, hoje ele é cristão. Os maiores psiquiatras que nós temos aqui. E hoje ele escreve livros até cristãos. Então, queridos, nós precisamos compreender que Jesus, ele não veio aqui chamar a elite, queridos. Ele não veio chamar homens e mulheres extraordinárias, ele veio chamar pessoas comuns, para dar para essas pessoas destinos extraordinários. E não é isso que a Bíblia diz. Ele não veio chamar os capacitados, mas ele vai capacitar todos aqueles a quem ele chamar. A pergunta é, querido, se você vai estar disponível quando ele te chamar. Ele quer dar o start na tua vida, querido, quem sabe seja hoje. Quem sabe ele já não tinha dado o start e de repente você no meio do caminho se sentiu desanimado, se sentiu duvidoso, se sentiu desconfiado a respeito daquilo que daquilo que era a sua parte a fazer e você parou.
Mas se você estiver disposto a retomar hoje, Ele está disposto a continuar te capacitando e te dando o recurso necessário para que você avance. Você crê? Glória a Deus. Queridos, Ele não chamou a elite, Ele não chamou os famosos, os ricos. Nós muitas vezes olhamos para nós mesmos e não criamos expectativas, mas Ele olha e nos diz: Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há manchas. Cantares 4:7 é uma carta do nosso noivo, dizendo: Tu és toda formosa, amada minha, e em ti não há mancha alguma. Como se a gente olha no espelho e vê tantas manchas, e vê tanta imperfeição, e vê tanta coisa errada com a gente, mas Ele está olhando, e Ele está olhando e não vendo a nossa condição e o nosso estado agora, pois Ele é Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ele não está te vendo na tua condição atual, mas Ele está te vendo como Ele te fez desde o início, e como Ele já te condicionou para a eternidade. Ele está vendo você da maneira que Ele te formou para ser, e como você vai ser depois que Ele concluir a obra que Ele mesmo começou. Apenas se deixe ser transformado, apenas se permita estar na mão do oleiro, querido. Se você se permitir ser transformado por Ele hoje, você vai ver aquilo que Ele vai fazer na sua vida, e a obra dele se concretizar em você. Aleluia. Aleluia. Querido, só existe um barro que um oleiro habilidoso não consegue trabalhar e não consegue fazer um vaso ali perfeito. Alguém consegue me dizer qual que é? É aquele que não está na mão dele. Se coloque na mão dele nessa noite. Se coloque na mão dele nessa noite, por mais duro que esteja, por mais se coloque na mão dele. Pode deixar que o resto ele sabe fazer. Se estiver muito duro, ele amolece. Se estiver ressecado, ele... se já estiver muito zoado, muito trincado, ele quebra de novo. Ai, dói, pastor. Se quebrar, dói. Dói, mas fica tranquilo. Ele sabe trabalhar. Meu Deus, Ele sabe trabalhar. Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Aleluia. Deus não vê como o homem vê. Ele viu algo em você que ninguém viu. No tempo certo, na hora certa, Ele vai levantar, Ele vai usar, Ele vai exaltar. E quem olhar vai dizer: ei, mas não é este o filho do Zé, o carpinteiro? Não é o filho da Maria? Não é o Simão, pescador? Olha como ele está falando, olha como ela está pregando, olha como Deus está usando. Porque quando Deus faz, as pessoas olham e não acreditam. Mas quando Deus faz, Ele faz tudo perfeito ao seu tempo. Quem crê, levanta a mão e dá um glória aí em nome de Jesus. Aleluia. Veja o exemplo de Saul e Davi. O povo queria um rei. Deus dá um rei segundo a expectativa do povo, Saul. E aí o que acontece? Ele falha. E quando Samuel vai na casa de Jessé, os 3 primeiros filhos que aparecem são guerreiros, tudo maromba, tudo forjado para a batalha, ao ponto que até o profeta chega a se enganar ao pensar que era um deles. Mas Deus diz: o povo já escolheu um nesse naipe aí. O que aconteceu? Deu ruim. Deu ruim. Deus não queria um marombadão, não queria um igual os reis dos outros povos. E aí Deus chama Samuel e fala: vem comigo, meu irmão, eu vou mostrar qual é a minha vontade. Eu não vejo como o homem vê a aparência, eu vejo o coração. É para confundir mesmo toda expectativa humana, é para mostrar que Ele é Deus,
Queridos, a Raabe, ela fez algo corajoso ao esconder 2 espias da sua casa. Diga, algo corajoso. Quem é que faz algo corajoso? Quem aqui está disposto a fazer algo que é corajoso? Levanta a mão. Eu sei que tem bastante corajoso aqui, vai, levanta a mão aí. Nem que seja pela fé, vai. Levanta aí, matar uma barata. Quem mata barata aqui? Levanta a mão. Matar um pernilongo, levanta a mão. Quem mata pernilongo? Vai. Pernilongo, vai. Gente, vocês não matam pernilongo, gente. Agora deixa eu perguntar, tem aqui gente disposta a fazer coisas simples? Amém? A Raabe, ela fez algo que era muito corajoso. Ela acolheu os 2 espias lá na casa dela, deixou escondidinho. Quando os caras bateram na porta lá, ó, cadê os caras aí, ó? Manda esses caras embora. Ela contou até uma mentirinha ali, mas foi uma mentirinha santa. Ela falou, não, eles já foram embora, já era. Né? E aí, mesmo depois de ter feito algo corajoso, ela não deixou de fazer o que era simples. Diga, simples. Mesmo fazendo aquilo que era corajoso, ela não deixou de fazer o que era simples. A ordem daqueles homens foi: ate o cordão vermelho na janela. E quando nós voltarmos aqui, se a sua casa estiver marcada, nós vamos deixar todo mundo avisado. A casa que tiver com o cordão vermelho atado na janela não é para encostar na porta. Todo mundo que estiver lá dentro vai ser poupado. E por causa dessa atitude dela, foi salva ela, foi salva sua família inteira, foi salvo todo mundo que estava lá dentro da casa dela. Já pensou se ela esquece, já pensou se ela resolve não obedecer essa ordem? Tinha morrido todo mundo. Ela fez o que era corajoso, mas era importante também fazer aquilo que era simples. Nós precisamos entender, são princípios. Às vezes a gente está disposto a ir lá, não, vou fazer isso aqui, é grande. O grande todo mundo quer fazer, mas a gente precisa fazer o que é simples também. Às vezes a gente precisa lembrar, gente, que aquilo que era grande, Cristo já fez há mais de 2000 anos atrás. Cristo morreu na cruz, querido. Às vezes, tudo que resta para a gente fazer agora é o simples. Aquilo que a gente fizer, todas as pequenas atitudes que nós tivemos agora, hein, pastor Claudinei, Tiagão, todas as pequenas atitudes que nós tivemos agora, unidos, aquilo que Cristo já fez lá atrás, vão convergir em grandes coisas. E às vezes a gente deixa de fazer porque, isso é muito simples. Você não sabe, meu irmão. Você não sabe. Às vezes, vou voltar no exemplo do miojinho. Às vezes o miojinho, você está com vontade de levar um miojo lá na casa do teu vizinho. E você fala, vou levar um miojo que nada, o cara vai me chamar de pobretão. De repente era só aquilo que você tinha para dar naquele dia. E de repente o seu vizinho estava lá na casa dele falando assim, Deus, se tu é Deus mesmo, manda aquele meu vizinho aqui que fala que é crente aqui, ó, trazer um miojo aqui na minha casa. E aí? Você entendeu? Faça o simples. Faça. Comece a colocar a sua fé em prática, queridos. Fé é prática. Diga, fé é prática. Comece a colocar a sua fé em prática. Esses dias eu estava conversando com a pastora Marilene. Domingo ela me chamou e falou, pastor Samuel, eu vou para o Chile. O pastor Renan falou que o senhor já foi algumas vezes para lá. O senhor tem algum contato em Santiago? Eu preciso de uma ajuda lá, tal. Eu falei, tenho. Ela falou, o senhor já foi muitas vezes para lá? Eu falei, já fui 7 vezes para o Chile. Ela falou, nossa, o senhor conhece bastante lá. Eu falei, como que o senhor foi para lá? A gente começou a conversar. Sabe como que eu fui para o Chile? Eu fui assim, ó. Em 2012, tinha um missionário na minha igreja. Ele falou assim, alguém pode me levar para uma cidade em São Carlos, aqui no interior de São Paulo? Eu virei para minha esposa e falei assim, caramba, eu tenho disponibilidade, tenho carro, só não tenho a gasolina. Aí ele catou e falou assim, eu estava bem longe deles, eu estava no fundo da igreja, ele estava lá no púlpito. Ele falou assim, se alguém tiver disponibilidade, tiver o carro, eu vou dar o combustível. A Natália olhou para mim e falou, toma. Eu levantei a mão, eu levei aquele cara. E aquele cara abriu as portas para mim com muitos contatos. Através daquilo, eu me tornei um missionário e comecei a pregar fora.
através da vida dele, eu fui pregar na Argentina, fui pregar no Chile, e aí as portas para as nações se abriram para a minha vida e para a vida da minha esposa. Eu só fui levar um cara aqui em São Carlos, queridos. Eu só disponibilizei o meu tempo e só disponibilizei o meu carro. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Eu só fiz o simples. Eu só fiz o simples. Eu só fiz algo que era completamente simples. Eu não estou falando, nossa, eu fui 7 vezes por X para mostrar, não, o pastor querendo aparecer de novo. Não, queridos. Deus fez tudo. Deus fez tudo. Passagem, recebi ofertas. Muitas vezes eu cheguei lá, eu recebi oferta, eu entreguei na mão das pessoas, eu ofertei de volta na cidade, eu ofertei nas casas que me hospedaram, porque nem aqueles valores eu estava precisando, de tanto que Deus nos abençoou. Mas tudo isso aconteceu através do quê? De um sim, de uma coisa simples que a gente fez, porque fé é prática, queridos. A gente precisa estar disposto a ouvir a Deus e obedecer. Nós precisamos estar disposto a fazer aquilo que é simples. E quando você fizer aquilo que é simples, você vai ver como a janela do céu vai se abrir sobre a sua vida. Deixa eu te mostrar aqui algo que aconteceu na vida de Raabe. Abre lá em Hebreus capítulo 11, verso de número 31. E eu já estou terminando. Hebreus capítulo de número 11. Verso de número 31. Raabe era gente como eu e você, queridos. A ex-prostituta que acolheu 2 espias na sua casa, que estava disposta a fazer aquilo que era corajoso e aquilo que era o simples. Hebreus 11, 31 diz assim: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Hebreus capítulo 11 também é conhecido como a galeria da... Queridos, a prostituta, que estava fadada a ser morta ali juntamente com todos os outros, que estava fadada ali a ter seu nome completamente esquecido. Ela teve o seu nome... posto num memorial, juntamente com outros heróis da fé, assim como Abraão, com Noé e com tantos outros. O nome da prostituta foi parar na galeria da fé. Você está conseguindo entender? Você está conseguindo entender? E agora se coloca de pé, enquanto vamos projetar aqui Mateus capítulo de número 1, verso de número 5. Mateus, capítulo número 1, verso de número 5. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Vocês conseguiram entender até aqui? Está ficando claro para vocês? Tá? Agora vocês vão chapar. Agora vai abrir o boteco do Joel aqui. Agora vocês vão embora para casa assim, doidão. Quem quer ir embora para casa cheio do Espírito Santo mesmo assim, bem? Amém? Vocês querem mesmo ou quer que eu pare? Mateus capítulo 1. Aqui nós vamos ler uma genealogia, tá? Uma árvore genealógica. Lê comigo aqui. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi a prostituta, a ex-prostituta. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai e Jessé foi pai de Davi. Quem que é Davi? Quem que é Davi, gente? Então essa mulher, ela gerou o rei Davi, é isso mesmo que eu estou entendendo? Peraí, vamos continuar então. E aí, a gente vai prosseguindo, pula lá para mim, para o verso de número 16. Então a prostituta parou na genealogia lá de Davi. O rei Davi foi gerado, meu Deus. E aí Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de... Meu Deus. Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus? Olha onde a prostituta foi parar. Olha onde essa mulher foi parar.
gente como a gente, alguém que estava disposta a fazer aquilo que era corajoso e aquilo que era simples, porque ela abriu a sua casa, porque ela abriu o seu coração, porque ela se permitiu. Olha onde o seu nome foi parar. A Galeria da Fé já era assim, top 5, mas cara, o que é isso? Que Deus é esse? É o mesmo Deus que está disposto a fazer através de mim e através de você. A pergunta é: você está disposto? Você está disposta? Você está disposto? Você está disposta? Se você está disposto, se você está disposta, eu não sei. Se você está disposto vezes 10, Ele está disposto a 10 milhões vezes 10, cara. Ele está disposto a muito mais do que você, porque Ele planejou isso, Ele escreveu isso para você. Satanás veio para tentar fazer a gente desistir, veio para tentar fazer a gente ter dúvida a respeito disso, mas foi isso que Ele escreveu para mim e para você. Um futuro brilhante, um futuro extraordinário. E Satanás todos os dias vem tentando fazer a gente desistir. Satanás todos os dias vem tentando fazer a gente pensar menos a respeito de nós mesmos. Deixa eu falar algo para você, querido. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si, mas nós não precisamos pensar menos de nós mesmos. Nós somos filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e Ele tem um destino extraordinário para você. Ele pegou gente como eu e você e fez essas pessoas se assentarem com reis e sacerdotes, e é isso que Ele tem para mim e para você. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Se disponibilize, se permita, deixe Ele concluir aquilo que Ele mesmo chamou você para fazer, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos, vamos orar.